Nesse lugar, o que eu e você, o que nós, o que a igreja precisa é crer no poder da palavra de Deus. O que Deus quer de nós é mais renúncia, é menos de nós e mais de Deus. Se nós olharmos para a história da humanidade, se nós olharmos para a história da igreja e parar um tempo para a gente pesquisar sobre os grandes avivamentos que Deus fizera, não esse avivamento de hoje em dia, esse avivamento que dizem que está chovendo ouro, avivamento do riso, avivamento disso, avivamento daquilo. Não, isso não é avivamento. Avivamento como um dos moravianos. Avivamentos que aconteceram, que impactaram histórias de cidades e de países, de uma região, de pessoas que se colocaram prontos para orar, para buscar a Deus, para interceder, para ministrar. E de repente as pessoas começaram a ser mudadas. A gente olha para o nosso Brasil e às vezes diz: está acontecendo um avivamento no Brasil. Mas a gente olha para as estatísticas, o Brasil só piora, se vocês prestarem atenção. Não adianta fechar os olhos para uma realidade. Não adianta. Nós pastores somos conhecidos como bandido, ladrão, enganadores. Olha a identidade da igreja. Está perdendo a identidade. O que está faltando? Vida. Eu profetizo sobre ti a vida. É isso, ó. Receba sobre ti a vida. Qual vida? Qual? Qual? Vida de Deus. E a gente crê pela fé, e aí ó, posso ouvir o que, ó? O som do avivamento. Ó o avivamento aí, ó. Amor de Espírito Santo, Espírito Santo, traz um batismo de caráter sobre a nossa nação, traz um batismo de caráter sobre a igreja, sobre nós. Senhor, forja o nosso caráter, muda o nosso coração, a nossa forma de pensar e de agir. Menos de nós, mais de ti. Menos de denominação, mais de ti. Menos marketing, mais de ti. Oh, menos o YouTube, mais de ti. Menos Instagram e mais de ti. Menos Facebook, mais de ti. Mais de ti, Senhor, mais de ti, mais de ti, mais de ti. Menos de nós e mais de ti, Senhor. Oh, menos. Oh, só assim haverá avivamentos, Pai. Nos ajuda, nós queremos. Eu sei que há um preço a ser pago, da renúncia, o pior já foi pago, que foi o do sacrifício de Cristo na cruz. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode glorificar ao Senhor, aplaudir a Jesus. Aleluia. Cumprimento seu irmão, declare: vida, eu profetizo sobre ti a vida, e a vida de Deus, amém? Em nome de Jesus, a vida de Deus, glória a Deus. E como é bom estarmos juntos
Essa é a penúltima quarta-feira do ano, né? A penúltima quarta-feira do ano de 2017. Quem lembra que na virada do ano estava cantando adeus ano velho, feliz ano novo? Quem lembra disso? Cantou ou não cantou? E vai cantar de novo. O ano que vem vai cantar de novo. Depois vai cantar de novo. Até a gente ficar velho, igual a gente diz, adeus ano velho. A gente ficar com 120 anos, Deus vai nos levar. Ninguém aqui crê. Você achou impossível, não foi? Eu acabei de falar, quando a gente chegar com 120 anos, Deus nos leva. Você achou impossível, sabe o que isso quer dizer? Que a gente pode ir bem antes. Por isso que a gente tem que estar firme com Jesus. Para ser uma passagem sem interrogação, sem precisar de purgatório. Porque eu vou te falar, meu irmão, morrer para chapa quente, né? O crente morre e vai para chapa quente. E aí vai deixar os irmãos, os pastores acendendo vela para a gente. Vão fazer culto de 7º dia, culto de 1 ano, acender vela de 7 dias para poder o cara sair da chapa quente. Está certo isso, irmão? Está escrito aonde isso, irmão? No Evangelho de São Joaquim. Não está na Bíblia tudo essas coisas, mas dizem por aí que tem a chapa quente. Purgatório é chapa quente, você sabia disso? Inventaram essa história de purgatório. Aí o cara morre, aí o povo fica daqui, uma grande indústria da época, que era a indústria da vela, fala, indústria da vela, aí induziu o povo a comprar, e o povo comprava, que era para acender, que era para o cara sair da chapa quente, que era do purgatório. É tudo, miséria queima, meu Deus do céu, é muita coisa, irmão, mas Deus está no controle, fala, Deus está no controle de tudo. Domingo que vem, vai ser dia 24, e depois o pessoal vai para ser, então o culto aqui domingo que vem será às 17 horas, amém? Será às 17, termina um pouco mais cedo, as pessoas que querem vir para cá, a gente vai ter uma noite maravilhosa, especial domingo, se Deus quiser, e você tem tempo para ir para casa um pouco mais cedo, e também no dia 31, também será às 17 horas, 10 da manhã e 5 da tarde. Depois, lá no ano que vem, volta tudo ao normal. Fala comigo, lá no ano que vem, volta ao normal. Abramos a nossa Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 1. Eu queria incentivar vocês a, se possível, anotar, riscar, não é pecado não, tá, irmãos? Porque se for pecado eu estou perdido, riscar a Bíblia. A minha Bíblia ela é toda riscada, toda marcada, toda pintada, parece a caixa de lápis de cores. Então não é pecado não, pode escrever mesmo. Queria que você anotasse o maior número de textos e crendo, porque pode baixar um pouquinho lá mesmo. Oi, tá na Logos, tá na bênção. Tá vendo? Estou lá na frente, já estou vendo aqui. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, ok, pelo qual também fez o universo, ele que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Fala, pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos,
quanto herdou mais excelente nome do que eles. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, e aqui estamos nós, Senhor, para sermos alimentados por Ti. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, meu amigo. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso intelecto. Tem um texto bíblico que diz: Jesus abriu a mente dos seus discípulos, para que eles entendessem a palavra. Faça o mesmo com todos nós. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus. O nome deste culto é conquistando a vitória pela palavra, pelo poder da palavra, porque é a palavra que liberta. Enche-nos dessas pérolas maravilhosas que só pode vir do alto e vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. As palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quarta-feira passada foi uma mensagem meio introdutória, passamos um pouco dentro desse livro. E nós vimos que Jesus, Ele é maior do que tudo e maior do que todos. Vocês lembram? Jesus, o Deus que nós servimos, que nós o adoramos, Ele é maior, infinitamente maior do que tudo e do que todos. Essa carta é escrita, você vai ver que o autor, por isso que ela é motivo de especulação para saber quem foi que escreveu, se foi Paulo, se foi Silas, ou se foi outra pessoa, porque o autor sagrado, ele não teve uma preocupação de querer o título, de dizer que era ele que estava escrevendo, ou também diretamente para qual igreja ele estava escrevendo. Posteriormente é colocado aos hebreus, porque dentro do contexto fala muito sobre sacerdotes, sobre a história de Israel, sobre a história dessa nação, por isso que colocar o nome de carta aos hebreus. Mas meditar nesses 13 capítulos, você vai ver que ela é universal, como todas as Sagradas Escrituras, como todo o Antigo e o Novo Testamento, ele é universal. O Novo Testamento é para toda a igreja, de séculos e séculos, e chegou aos nossos dias de hoje. Então esse escritor, ele pontua, e dá para a gente ver 7 pontos sobre Cristo, logo nos 2 primeiros versículos, quando ele diz que Cristo Cristo é o profeta, por meio da qual Deus falou, sendo Ele mesmo Deus. No capítulo 2, aliás, esses 7 pontos praticamente estão dentro do versículo 2, diz: nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. É o profeta pelo meio do qual que Deus falou até nós. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele já vai deixar bem claro de quem ele está se referindo, que é ao Filho, a Jesus Cristo. Por isso que nós, crentes, principalmente os pastores que ensinam, ou os pastores presidentes de denominações que sejam, eles precisam entender que não é eles, não somos nós, mas é Cristo que morreu pela sua igreja. Deus falara outrora por meio dos profetas. O autor está dizendo, hoje ele fala por meio do Filho, não é por meio do Everaldo, não é por meio do pastor Paulo, pastor Everaldo, ou bispo A, bispo C, apóstolo, seja quem for, não é. É pelo Filho, é pelo Filho que fala. Então a glória é de quem? É do Filho. Irmãos, se nós meditarmos nas Sagradas Escrituras, não só apenas sermos leitores da mesma, mas meditarmos nas Sagradas Escrituras e crer naquilo que nós estamos meditando, você não tem ideia como isso faz bem para a nossa vida. Você não tem ideia como a gente cresce.
Porque o segundo ponto mostra Cristo. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Fala, Cristo é o herdeiro de todas as coisas. No versículo 2, pelo qual também que continua herdeiro. Versículo 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, isto é, ele fala pelo Filho, ele é o profeta, a qual constituiu herdeiro de todas as coisas. Dentro desse único versículo, desse versículo 2, tem 7 pontos, e pode ter outros, dependendo da revelação que Deus dá para os pastores. Constituiu herdeiro de todas as coisas. Então Cristo é, primeiro, o profeta que fala, hoje ele está falando. Cristo é o herdeiro de todas as coisas. Terceiro, aquele que criou, o Criador de todo o universo. Estamos no versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, o profeta, que constituiu o herdeiro de todas as coisas. O herdeiro, pelo qual também fez todo o universo. O Criador que fez o universo. Fala, Cristo é o Criador que fez todo o universo. Jesus Cristo é o Criador que fez todo o universo. Colossenses capítulo 1, verso 16 e versículo 17. O 16 a gente até memorizou, mas vamos lá. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Versículo 17, aí diz: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Cristo, Jesus, o teu Jesus, o nosso Jesus, ele é antes de todas as coisas, e tudo nele subsiste. Nele subsiste. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo no princípio era aquele que é a palavra. Filho, usa na versão Ferreira de Almeida, os versículos estão na minha cabeça dessa versão, fica melhor. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí diz no versículo 2, vamos, ele estava no princípio com Deus. Versos 3 em diante, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a igreja do Senhor de Jesus Cristo, Jesus Cristo precisa entender quem é o Deus que ela serve. Nós servimos a Jesus, então você não precisa de outras coisas. Você só precisa crer em Jesus, estar em Jesus, adorar a Jesus. Por quê? Porque tem muito, eu vou ser bem claro, você ouvinte da Rádio Logos, você que está assistindo pelo Diário Divino, muitas pessoas aceitam a Jesus, mas ainda ficam penalizados. Mas coitado da Maria que eu deixei. Eu vou pregar claro, Deus colocou no meu coração, meu filho, seja mais claro, pregue claro. Primeiro, Maria não é Deus. Segundo, não é intercessora. Não é. Ela foi uma pessoa que Deus escolheu aqui nessa terra, por isso que ela se tornou bem-aventurada. Então você está aqui, está ouvindo pela rádio, está assistindo pelo Diário Divino. Você não tem que estar com um pensamento pesado, porque todas as Sagradas Escrituras focam em Jesus Cristo. Inclusive Maria, no seu cântico, ela exalta e chama Jesus de Senhor dela. Então tire todo o peso das suas costas. Pastor, a audiência da rádio vai cair. Meu irmão, não estou preocupado com a audiência. Pastor, tem que pregar a palavra que liberta. Palavra que transforma. Tudo vai focar em Jesus. Então você que está aqui dentro da igreja, na comunidade Logos, estamos pregando aqui na Logos Sul, Avenida Washington Soares 6257, e continuar pregando várias quartas-feiras aqui nesse endereço, no nome de Jesus. Então não vou pregar a palavra, não fique com raiva de mim não, porque Jesus te ama e eu também. Então ele é o profeta por meio do qual Deus falou, Jesus. Segundo, ele é o herdeiro de todas as coisas. Vamos para a Bíblia. Meus irmãos católicos, quero convidar vocês também a pegar a sua Bíblia e abrir, porque a nossa Bíblia é a mesma. Vai lá, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelo profeta, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro. Terceiro, pelo qual também fez o universo.
Cristo fez o universo. Colossenses capítulo 1, versículo 17, recapitulando para não esquecer, para depois falar que o pastor está pregando a heresia. E diz: Ele é antes de todas as coisas, Jesus é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Versículo 18, Colossenses 1:18 diz: também Ele é o cabeça do corpo, isto é, a noiva, a igreja. Da igreja é o princípio, o primogênito entre os mortos, isto é, Ele que ressuscitou, subiu aos céus, para que em tudo tenha preeminência, seja o primeiro. Então é Jesus, não existe outro nome, não existe ninguém, nenhuma religião nesse mundo, não existe nenhum nome, dá para inventar e não vai nascer. O único Rei, Salvador, Deus, o Criador, é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Yeshua Mashiach, o Messias. É Ele, irmão, é Ele. Quarto ponto dentro desse versículo: Jesus, Ele é a representação exata de Deus. Está dentro do mesmo versículo 2. Versículo 3, perdão. Ele que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Então Ele é a representação exata de Deus. Fala comigo: Jesus é a luz do mundo. Jesus, há uma diferença entre o sol e a lua, sim ou não? Qual é a diferença do sol e da lua? Nós aprendemos nas aulas de geografia, na escola, ou outras coisas, em outras, que a lua, ela é um satélite, o quê? Natural, sim ou não? Não é outro satélite mecânico, ele é natural. A lua, ela tem luz própria? Tem? Quem acha que tem, levanta a mão. Ela não tem luz própria, ela é um monte de pedras. Porém o sol tem luz própria. Então quando ele diz, Ele é o esplendor da sua glória, o sol e a luz que Ele irradia, um é diferente do outro? É diferente? Não, não é. Ele é uma única coisa, Ele é o esplendor. Então Ele irradia a luz. Assim é o exemplo que Ele está querendo dizer. Da forma como você vê o sol, assim é Deus. E Cristo é a luz, é o esplendor, Ele é um só. Então Ele é o esplendor que chegou até nós. O sol lança a luz, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Quando a luz, essa luz que chega aqui na aurora, logo de manhãzinha na nossa região, quando o sol, o planeta dá uma girada, a Terra gira, essa luz, ela percorreu bilhões de quilômetros a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então os raios solares estão até nós, mas ele está conectado diretamente com o sol, porque a luz, na verdade, do sol, ela é constante. Aqui tem a noite e tem o dia. Não é porque o sol deixou de brilhar, é porque a terra girou no seu eixo e veio de um outro lado, e agora ficou do lado da luz, da lua. Assim é Cristo, Ele é o esplendor da sua glória, Ele é o próprio Deus, e o que veio até nós é a sua luz, que veio até esse mundo para dar luz ao meu e o teu coração, ao meu e o seu entendimento, para nos dar a direção, para nos dar a vida. É o Deus que quis se fazer carne e habitar entre nós, para nos remir de nossos pecados, para nos dar a salvação e a libertação eterna. Oh meu Deus. Então Ele é a representação exata de Deus. Fala, Jesus Cristo é a representação exata de Deus. Tem umas pessoas que usam outros exemplos, eu acho que é para ensinar também, mas eu prefiro essa do sol. É como uma representação exata, uma xerox autêntica, que não muda. Um exemplo, quando eles vão lançar um veículo, há anos de pesquisas para que as montadoras lancem um veículo. Então eles fazem uma matriz.
E essa matriz começa a ser feita de cera, ou de cera não, de argila. E essa argila eles cortam, molda como o carro vai ser. A primeira matriz é de argila. E depois dali tem todo um processo junto aos engenheiros para ver toda a parte mecânica, toda a parte elétrica do veículo. Aí quando eles concluem, eles vão fazer um teste. Para que um carro venha para a estrada para funcionar, ele tem que rodar quase 1 milhão de quilômetros. Vocês sabiam disso, irmãos? Não, né? Por isso os revendedores de carros seminovos, quando o carro tem 100 mil quilômetros, dizem, o carro está muito usado. Não, meu, ele foi testado para rodar mais de 1 milhão. Então esse carro ele é testado. Então tem um. Agora dali vai vir todos os outros. Há diferença entre eles? Tem diferença entre eles? Não, são iguais. Então ele é a representação exata. Mas eu prefiro do exemplo da luz, do sol que brilha entre nós. Fala comigo, Deus hoje fala por Cristo, o profeta, fala, o herdeiro, o criador do universo, aquele que é a representação exata de Deus. Então o Espírito Santo está usando aqui o homem para escrever essa carta, para que esta carta chegue nas igrejas. Que qual o propósito? Chegar até a mim e a você. Despertar a fé que está em nós, o dom que está em nós, fazer com que nós tenhamos convicção de quem é o nosso Deus. Agora não é uma coisa aleatória, tem toda uma explicação. O que é o Novo Testamento estava escondido no Antigo Testamento, e o Novo Testamento revela, traz clareza ao que nós chamamos de Antigo, para que a gente entenda a palavra de Deus. Irmão, você que está aqui na igreja, você que está assistindo, ouvindo pela rádio, se você olhar para Jesus, começar a falar com Ele, com quem Ele é Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só, que manifestam em essência, mas eles são um só. Você não precisa ter dúvida da sua fé. Se você estiver fincado em Cristo, crendo nos ensinamentos das Sagradas Escrituras, até medo da morte você vai perder. Sabe o que nesse versículo mostra? Que Jesus é o sustentador de todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Fala comigo, Jesus é o sustentador de todas as coisas, pelo poder da sua palavra. Vamos ler o versículo 3. Ele que é o resplendor da glória, Ele é o resplendor, a expressão exata do seu ser, sustentando, que é o quinto ponto, sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder. Fala comigo, palavra que liberta. Então Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aquilo que nós chamamos de, conhecido como mapa, onde tem o globo terrestre, tem todos os países. Qual é um nome popularmente conhecido também sem ser mapa? Quem sabe o nome disso? Ninguém sabe? Quem já ouviu falar em Atlas? O globo? Sim ou não? Então tem um Atlas. Você sabia da história do Atlas? Depois em casa, não agora, pelo amor de Deus, não consulte o Dr. Google agora não, consulte depois ele. Depois você vai ter uma sessão com o Dr. Google em casa, mas agora não. Atlas, na verdade é uma mitologia grega, da qual ele era considerado um titã, da qual Zeus, da mitologia grega, condenou Atlas, e o Atlas tinha uma obrigação de sustentar todo o plano, todo o globo terrestre nas costas dele. Tem umas fotos para mostrar, solta aí, filho. Aí, Atlas, na mitologia, esse cara que tem de sustentar, ele recebeu uma maldição por Zeus. Isso é mitologia, tá, irmão? Isso aqui é papo furado, mas é a mitologia que pessoas lá atrás acreditavam nisso. Ele foi condenado por Zeus para carregar, sustentar o planeta nas costas. Tem uma outra foto também, que fica melhor. Aí desse jeito, o pessoal colocou. Agora, olha a diferença dessa mitologia grega para o meu e o seu Cristo.
Jesus Cristo, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Fala, o meu Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Fala, o meu Jesus não faz força, ele fala e acontece. Quantos estão entendendo aqui, por favor? Pela palavra. Então eles estavam indo num barquinho para o outro lado. De repente veio uma maré, deu uma ventania e jogava o barco de um lado para o outro. Jogava o barco de um lado para o outro. E os discípulos de Jesus estavam com ele no barco. E aí disseram, está escrito na palavra de Deus. E aí disseram, será que ele não se importa com a gente? Quando eles viram que o barquinho ia a pique, iria afundar no lago, no mar da Galileia, eles acordaram Jesus e disseram para Jesus, o Senhor não se importa com a gente? Está vendo que nós vamos morrer? E ele diz, homens de pequena fé, até quando estarei com vocês? Eles, mar, vento, cala-te, mar, acalma-te. E houve bonança. Então os discípulos olharam para o outro e disseram, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele é Deus, foi Ele que criou, e a criatura ouve a voz do seu Criador. É Ele. Então pelo poder da sua palavra, então a igreja precisa estar apaixonado pela palavra. Eu fico triste quando num culto de 2 horas, 3 horas, a maior parte do tempo é entrevistando o irmão A, irmão B ou irmão C, fazendo uma festa, mas não se prega a palavra. Eu fico triste muitas vezes, e eu tenho vontade de nem ir mais, quando me convidam para ir pregar numa cruzada, e quando eu chego lá às 7h30, aí sobe o irmão A, sobe o irmão B, sobe o irmão C, dá 7h30, dá 8 horas da noite, dá 8h30 da noite, dá 9 horas da noite, dá 9h30 da noite, dá 9h40 da noite, e diz, agora vamos chamar o pastor Everaldo que vai pregar a palavra, vamos para casa, irmão. Fui pregar no Aracati, e passaram para mim pregar 10 horas da noite, e passou tantos cantores, meu Deus do céu. Cada cantor que passou, ele se preocupou em vender o seu CD, preocupou em vender suas coisas, e deram o pinote, foram embora, e a palavra deixa por último. Não, irmão, o que liberta é a palavra. Conhecereis a verdade te libertará. Está escrito na palavra de Deus, o que liberta é a palavra, o que gera fé é a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Palavra, o povo está precisando de palavra. Eu sei que a música é importante, o Espírito Santo de Deus está entronizado em meus louvores, eu creio, temos um ministério de louvor, estamos lançando um CD, o DVD, do Ministério para a Tua Glória, mas tem que ter equilíbrio. A palavra, fala, o meu Deus sustenta todas as coisas pela palavra. Vou fazer uma pergunta-chave, mas você não responda, não levante a sua mão. Você leu algum versículo da Bíblia hoje? Você meditou na palavra hoje? Ou você passa por aquela crise entre a Bíblia e o celular? Aí lê a Bíblia e olha para o celular, lê a Bíblia, aí postou e diz, aí lê um versículo, não, curtiu? Não. Comentou? Não. Oh meu Deus, misericórdia, Ave Maria, o pessoal não olha. E aí aí fica ali, entre a palavra e o celular, entre o celular e a palavra. Aí diz, não Senhor, eu já sei, eu vou dar um pirulito para o Senhor, vou ler um versículo para o Senhor, amém? Mas eu vou dar mais tempo ao Google, eu vou dar mais tempo ao YouTube, vou dar mais tempo ao WhatsApp. Irmão, sabe como eu percebo que o pessoal está viciado em WhatsApp? De vez em quando eu entro, aí posto uma coisa, quando eu vejo, aí eu todo o tempo, aqui 20 minutos, só dá uma passadinha lá de novo, continua lá. Daqui meia hora dá aquela passadinha, o cara está lá. Daqui 1 hora passa, eu tenho percebido isso. E às vezes eu entro só para ver, aí está lá. Eu falo, cara, não trabalha não, meu irmão. Faz outra coisa não. A palavra. É por isso, e o diabo sabe que a palavra liberta, por isso que muitos estão deixando de pregar a palavra.
É por isso que muitos não têm mais prazer na palavra. E também tem gente que em vez de trazer comida, está trazendo capim seco. Cadê a palavra? Então ele sustenta, fala: o meu Jesus sustenta todas as coisas pela palavra. O Deus da mitologia grega carrega, que é uma mentira, carrega o planeta nas costas. Sofre aí, doido. Sofre aí. Tem gente que quer carregar a igreja nas costas. Eu já passei disso, sabia? Carregando nas costas, eu não sei o que nas costas. Vai morrer. É melhor deixar para o grande eu sou, porque Ele tem poder para resolver todas as coisas. Dentro desse mesmo versículo 3, Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo poder da sua palavra, do seu poder. Fala, a palavra do seu poder. Fala comigo, a palavra de Deus tem poder. Sexto ponto aqui: depois de ter feito purificação dos pecados. Fala comigo, Jesus é o sacerdote que providenciou a purificação dos pecados. O sacerdote ele tinha que fazer expiação, uma vez por ano fazer o sacrifício, a expiação. Antes de ele entrar lá, ele oferecia o sacrifício por ele. Primeiro, pelos seus pecados. Depois ele oferecia o sacrifício pelo pecado do povo. Então essa era a função do sacerdote, do sumo sacerdote. Porém esse sistema não era perfeito. Por que não era perfeito? Porque era de homens mortais, de homens pecadores. Por que não era perfeito? Porque tinha que fazer primeiro o sacrifício por ele, que era pecador, para depois expiar pelo pecado do povo. Só que aqui não, Jesus Cristo, o sacerdote que providenciou a purificação dos pecados. Creia em Jesus. Quer ver um exemplo? Isso aí a gente vai ver mais na frente, mas abre o capítulo 7 de Hebreus. Aleluia. Porque, versículo 4 em diante, vai no versículo 4. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, entre os melhores despojos. Porque ele está falando de meu... Vamos a partir do versículo 1 para você entender, senão você vai achar que eu estou querendo arrancar dinheiro de vocês aqui. Hebreus capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, o abençoou. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, que é Melquisedeque, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Vem aqui comigo só um pouquinho para você entender. Na ordem de Melquisedeque. Por que ele está escrevendo isso? Isso aqui é uma mensagem lá para frente, mas para a gente entender algo aqui, é introdutória ainda essa palavra, então a gente precisa entender isso aqui. Melquisedeque veio antes da lei, sim ou não? Antes, isso você vai ver em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Gênesis, vamos ler a partir do versículo 19. 14, 19, diz: e abençoou Abraão dizendo, versículo 18, vai, 18, 19 e 20, fica melhor. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era sacerdote de quem? De quem? Do Deus Altíssimo. Ele era da tribo de Levi? Eu te pergunto, ele era da tribo de Levi? Não, nem existia Levi ainda, irmão. Aqui é Abraão. Abençoou Abraão dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. No versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Esse aqui é Melquisedeque. Se você ler outro texto, 1000 anos antes de Jesus ter nascido, Deus usou o salmista
em profecia e um cântico profético, e ele falou, isso a gente vê no Salmo 110, no versículo 6 e versículo 7, principalmente o 7, Salmo 110, versículo 6 e 7, julgará entre as nações, encherás de cadáveres, quebrantará o cabeça por toda a terra, pelo caminho beberá, Salmo 110, da corrente e prosseguirá de cabeça erguida. Vamos continuar, continua, louvai ao Senhor de todo o coração, darei graças, Salmo 110, vamos do Salmo 110, versículo 1 em diante, por favor. Salmo 110, versículo 1. Travou? Então abramos a nossa Bíblia, gente, por favor. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder, domina no meio dos teus inimigos. Versículo 3. O teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder, em trajes santos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Versículo 4, às vezes eu confundo com 6 e 7. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Deus está dizendo, segundo a ordem de Melquisedeque, versículo 5, aí diz: o Senhor à tua direita quebrantará reis no dia da sua ira. E 6, julgará entre as nações, encherás de cadáveres, e aqui vai, quebrantará os cabeças por toda a terra. Esse salmo, ele é messiânico, o Salmo 110, ele é messiânico, então ele está apontando para Jesus, amém? Quase 1000 anos antes de Jesus ter nascido, ele está falando sobre um sacerdote que não é da linhagem de Levi. Quem é Levi? Como que começou? Levi foi um dos filhos de Jacó, Jacó que foi filho de Isaac, Isaac que foi filho de Abraão, Abraão que Deus chamou, na época que Deus falou que esse sacerdote se apresentou para ele, o nome dele ainda era Abrão. Ele era rei de Salém. Por que lá no texto a gente diz que não tem começo e não tem fim? Porque não sabe-se mais dele, como ele, a genealogia dele antes ou depois. Só sabe que ele existiu e que ele era tão importante, esse homem era tão importante, era sacerdote do Deus Altíssimo, que Abraão, pai da fé, deu-lhe o dízimo de todas as coisas. E essa carta, como está sendo escrito para libertar o povo que estão querendo voltar para o sistema judaizante, ele diz: Jesus Cristo, de fato, de verdade, não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, mas ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que está escrito na palavra, verso 3, Hebreus 7:3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Existe ato profético, porque ele dá para Abraão pão e vinho, que simboliza, ou de uma forma que simboliza o da carne de Cristo e do sangue de Cristo. Ele dá para Abraão, Abraão participa. Considerai, pois, versículo 4, Hebreus 7:4, considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebeu o sacerdócio, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas, porque ali é uma tipologia de Jesus. 7, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Quem era superior um ao outro? Abraão era superior a Melquisedeque, ou Melquisedeque era superior a Abraão? Quem acha que Abraão era inferior a Melquisedeque, levanta a mão, por favor. Quem acha que Abraão era maior do que Melquisedeque, levanta a mão.
Quem acha que Melquisedeque era maior do que Abraão, levanta a mão. Você está certo. Vamos ler o texto primeiro, versículo 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão, e abençoou, Melquisedeque abençoou Abraão, o que tinha a promessa. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, Melquisedeque superior a Abraão, para mostrar que Cristo, que Jesus é superior a Abraão, porque os judeus só criam Abraão. Nós temos por pai Abraão, eles falavam. 8, aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebeu o dízimo, pagou-nos na pessoa de Abraão. Então Levi, que recebe o dízimo, que veio da lei de Moisés, mas ele veio da genealogia de Abraão, ali ele deu o dízimo, pagou o dízimo. Versículo 10, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, isto é, os filhos de Abraão, Isaque, Jacó, a sua descendência ainda não tinha sido gerado, e eles saíram de Abraão, porém lá em Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque, mostrando que ele era superior. Porque as pessoas questionavam, como este pode fazer sacrifício? Pode ser o cordeiro que tira o pecado do mundo, se ele não é da tribo de Levi. Mas não é da tribo de Levi. Vocês não estudam a Bíblia, não pesquisam a Bíblia. O que está escrito lá em Oséias capítulo 6, versículo 4 a 7, se não me falha a memória: o meu povo perece, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não é isso? Depois você vê aí, meu irmão, não estou me lembrando mais não, mas está na Bíblia. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, Jesus Cristo, Ele é maior. Então, Ele é o sacerdote. Versículo 11, Hebreus 7:11. Eu ia pregar isso lá na frente, mas vamos lá. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar, que é da tribo de Judá. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levantar a outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Fala, Jesus Cristo é o sacerdote que providenciou a remissão, o perdão de todos nós, pecadores. Eu sei que é um texto complicado, mas não é difícil, porque vocês têm um Espírito Santo. Fala, eu tenho a unção. Quem está entendendo agora sobre Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque? Porque lá, 1000 anos antes de Jesus ter nascido, no Salmo 110, versículo 4, Deus já tinha falado quem seria o Salvador, o Redentor do seu povo, e não era da tribo de Levi, filho de Jacó, mas ele diz: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é isso que o autor aos Hebreus está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo. Logo nos 2 primeiros versículos da carta aos Hebreus, ele já está mostrando para os seus leitores: confie em Cristo, porque Ele é o profeta por meio da qual Deus está falando. Confie em Cristo, porque Ele é o herdeiro de todas as coisas.
Fala, e eu sou co-herdeiro com Ele. Quantos crê? Nem todo mundo. Quantos aqui crê que tem uma herança em Cristo? Irmão, você que tem dificuldade para crer, abramos a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 16, 17 e diante. Romanos 16, preste bem atenção. Eu já sei, pastor, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que o Senhor ia vender água ungida. Não vai dar certo, irmão. Fala comigo, palavra que liberta. Romanos capítulo 8. Esse texto aqui não está aquele livro lá não, pastor. Tá não. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Fala, o Espírito Santo testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Vem aqui para mim, só um minuto. O filho tem herança ou não? Quem herda é o filho, não é o escravo, é o filho. Então verso 17, ele diz: e se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vale a pena, meu irmão, ser fiel até a morte, e o Senhor te dará a coroa da vida. Isso está escrito, ser fiel até a morte, e o Senhor te dará a coroa da vida. Vale a pena você continuar, vale a pena você ser fiel a Deus, vale a pena você lutar contra os desejos da carne. Se a carne quer te levar para a pornografia, dá um bicudo na pornografia no nome de Jesus. Vale a pena caminhar com Cristo. Se o pecado quer te levar para o mundo da corrupção, dê um bicudo na corrupção e continua com Cristo. Ei, meu filho, se tem uma pombagira do inferno querendo te seduzir, chuta que é laço, vale a pena ficar com Cristo. Se tem um pombo giro querendo te seduzir, chuta que é laço, vale a pena caminhar com Cristo. Vale a pena. Por quê? Por quê, pastor? Meu irmão, me desculpa, vocês estão olhando para o futuro presunto, sou eu, vocês também. Uns vão na frente, outros vão depois, mas todos vão morrer. Isso é fato. Você sabia disso? Quem sabia disso? Tem gente que não. Quem sabia disso, levanta a mão. Tem gente que faz assim, ó. Tem boca não, meu irmão. Vai virar presunto. Vai. Só tem uma coisa. O corpo volta ao pó que o era, mas o espírito volta a Deus que o deu. Esteja com Cristo, porque Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivo. Jesus disse, o meu Pai não é Deus de mortos. Não ouviste que está escrito, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. O corpo jaz ali na terra, mas o espírito está com Deus. Ele não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Fala, o meu Senhor é rei, e Ele venceu a morte e assentou-se no lugar de honra. Está na Bíblia. Versículo 3, final do versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. E ele diz, lá na parte B, lá no final: assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Vamos ler todo o versículo 3. Ele que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados como sacerdote, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Fala, o meu Jesus, Ele é rei. Ei, eu estou pregando aqui quase uma hora. Você ouviu falar de alguma outra coisa aqui? Quem é intercessor aqui? Quem é Deus aqui? Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Irmão, se liberta, meu filho. Vem para Jesus, não crie reservas não. Se liberta, faz bem. Quer ver mais um texto? Está na Bíblia evangélica, está na Bíblia católica. Meu irmão padre que está me ouvindo aí também, vamos pregar isso aqui. Está na Bíblia, vamos semear essa palavra para Deus libertar o nosso Brasil. João capítulo 14, versículo 6.
João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Fala, só Jesus é o caminho para Deus, os outros é para o abismo. Então o autor aos Hebreus, ele dispensa qualquer comentário sobre ele. Eu já trouxe pregador nessa igreja, e toda vez que ele vem, ele tem que falar que eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Falei, Jesus, não dá para trazer mais não. É muita apresentação pessoal. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu o que, irmão? Nós somos mortais, cheios de erros, cheios de falhas, que precisamos estar atentos, vigilantes, para que nós não venhamos cair na armadilha do nosso inimigo. Você tem um inimigo, eu tenho um inimigo, e o nosso inimigo não é comedor de arroz e feijão. Por isso não brinque com o diabo, irmão. Fica, agora não que já passou essa música, já passou, mas eu me lembro, um monte de gente cantando aquelas músicas. Eu fui no terreiro do inimigo e tomei tudo que me roubou, e o inimigo, o diabo, está debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, e cantavam, não era assim? Quantos desses que cantavam esses estão aonde? Sabe o que o diabo faz? Ah é? Eu te pego na outra esquina, eu te pego na virada. Hoje você pode cantar dizendo que pisa na minha cabeça, só tem uma coisa, você dorme e eu não. Não brinque com o diabo. O diabo diz, você fica aí zombando, fica falando algumas coisas. Eu te conheço, eu sei quando você está nas redes sociais, eu sei quando você está no trânsito, quando passa uma mulher daquele jeito, você quase bate o veículo olhando. Eu sei, eu te conheço. O diabo fala, eu te conheço, eu sei quando você faz os negócios, os contratos que você assina, eu sei. Eu te conheço. Eu sei qual é a intenção do seu coração, eu sei, eu vejo. Aí o diabo diz assim, você só é mais uma vítima na minha mão. Por isso que a gente tem que correr para os pés de Jesus, para os pés de Deus. Correr para o Senhor, estar no Senhor e lutar. E outra coisa, reconhecer. Eu como pastor nesses 10 anos, já me deparei com tantas situações de pessoas que estão naufragando, e você está tentando aconselhar, e eles, não eu não, é o outro. Sempre querendo se justificar, sempre querendo arrumar um meio, uma saída, até liga para outra pessoa para poder pressionar, não, diga não, irmão, não faça isso não. Fala, não, irmão, é melhor assumir, porque a casa já caiu, já abraçou a jaca. Reconhece que é melhor, Deus, enquanto tem vida, dá tempo, Deus perdoa. Porque depois que bater a cacholeta, visitar o paletó de madeira, já era, irmão. Não tem mais jeito. Fala comigo. O meu Senhor, o meu Deus, é o profeta que fala comigo. Às vezes a gente erra, eu já errei. Sabe, eu sou profeta. Meu Deus do céu. Deus dá risada. Não é nada, irmão. Você sabe com quem você está falando? Eu sou não sei o que. Aí você lê texto como esse, você fica com vergonha e diz para Deus, Senhor, o Senhor é tudo, eu não sou nada. Eu sou alguém que está aqui, me colocando diante de Ti, na Tua presença, para que o Senhor, pela Tua infinita misericórdia, entre na minha vida e faça a Tua vontade, Senhor da glória. Fala comigo, o foco da Bíblia é Jesus Cristo. Fica de pé em nome de Jesus.
Se eu falar para os irmãos que a gente ainda estamos cavando, estamos na introdução dessa palavra. Por isso eu quero te incentivar a você ouvir essa palavra. Está aqui quarta-feira que vem, a gente caminhar juntos e crendo quem é Jesus. E nós vamos orar pela família, vamos orar para Deus curar, vamos orar para Deus libertar, vamos orar, mas crendo em Jesus. Por quê, pastor? Por quê? Chegou diante de Jesus dois cegos. E os dois, Jesus faz uma pergunta para dois cegos. É para dar risada. O que vocês querem que eu faça? Os cegos podiam, não, é que eu ouvi falar de uma campanha aí da prosperidade, nós viemos aqui para ganhar dinheiro. Eu fiquei sabendo que o senhor está vendendo um martelo ungido. Fiquei sabendo que o senhor está vendendo um tijolo, vendendo alguma coisa ungido. Nós estamos aqui, não, irmão. Os dois cegos dizem. Jesus pergunta para os dois cegos: o que vocês querem que eu faça? Eles disseram: nós queremos ver. É óbvio, sim ou não? Aí Jesus pergunta para eles, faz a segunda pergunta: vocês creem que eu posso abrir os olhos de vocês? Eles disseram: cremos. O que Jesus disse para eles? Segundo a fé de vocês, vejam. Se não me falha a memória, está escrito lá em Mateus 10, 40 e tanto em diante, 46, essa história. Mas está lá nos evangelhos. Segundo a fé de vocês, vejam. E eles ouviram. Duas perguntas de Jesus. Agora eu vou fazer uma pergunta nessa noite. Se você ler os evangelhos, quais são os textos que você vê Jesus pregando, anunciando e dizendo: traga todo mundo, porque hoje eu vou curar, hoje eu vou libertar, hoje eu vou fazer isso? Vocês já leram isso? Vocês já leram? Quem já leu isso? Vocês não vão ver isso. Ele não pregava isso. Ele leu um texto de Isaías 61. Isso você vê em Lucas capítulo 4, versículo 18. Quando ele pega o pergaminho, ele diz: e o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para pregar aos cativos, para a libertação, Ele dá vista aos cegos e tal. Ele lê, ele fecha e diz: hoje se cumpriu essa profecia. E acabou. Você não vai ver em nenhum outro texto Jesus fazendo campanha, mandando trazer todo mundo. Jesus pregava sobre o quê? Quer ver um sermão muito conhecido? Mateus capítulo 5, vamos ver um sermão conhecido de Jesus. 5, Mateus capítulo 5. E você vai ver que ele diz: bem-aventurados. Jesus, pois, vendo as multidões, a multidão estava diante de Jesus. Subiu ao monte, porque não dava para ele falar perto, então ele sobe ao monte. Agora ele vai pregar para a multidão. E tendo-se assentado, aproximou-se os seus discípulos. Versículo 2. Aí diz: e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele vai pregar sobre o reino. Olha o foco da mensagem de Jesus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha o que ele está pregando: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ele está dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha o que ele está pregando: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E ele continua pregando: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele continua: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. E aí ele vai pregando. Se você ler Mateus capítulo 23, ele prega um bom tempo, chamando todos os religiosos de hipócritas. Então o foco da mensagem, irmãos, nós que estamos aqui, é Jesus. Então você precisa crer em Jesus, porque se você crê em Jesus, os sinais, você não irá atrás dos sinais. Os sinais seguem os que creem em Jesus. Não é que você segue Jesus para que os sinais venham, não é a barganha.
Os sinais seguem os que creem em Jesus. Foque a tua vida em Jesus. Foque a tua família em Jesus. Foque Jesus na vida dos teus filhos. Foque Jesus na vida da tua esposa, do teu esposo. Foque Jesus no teu trabalho, na tua empresa, nos seus estudos, em qualquer lugar. Foque Cristo, caminhe com Cristo e deixa Jesus trabalhar. Quer ver um exemplo? Salmo capítulo 37, versículo 10. Salmo 37, 10. Você estava buscando uma resposta? Há uma resposta de Deus para você. Preste atenção nisso. Pois ainda Salmo 37 e 10. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atenderás para o seu lugar e ele ali não estará. Está falando do ímpio. Versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aqui fala do reino milenar, irmão. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Mas olha o que acontece com ele. Mas o Senhor se ri do ímpio, pois vê que vem chegado o seu dia. Você só precisa caminhar no caminho da justiça. Você quer mais? Quer ver mais? Um versículo muito conhecido, mas a gente vai partir dele para ler os da frente. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10 e 11, 12. Ele vai dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ele só quer que você creia nele. No versículo 11 ele diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que irritam contra ti, tornam-se-ão em nada, e os que contendem contigo perecerão. 12. Quanto aos que pelejam contigo, buscá-lo-ás, mas não acharás, e os que guerreiam contigo, tornar-se-á em nada e perecerão. Você só tem que andar no caminho da justiça, irmão. Versículo 2, vamos continuar, aí diz mais: porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudarei. Você só tem que andar com Deus, irmão. Só que o texto não pode ser isolado. Você não tem que pegar versículos isolados. Você tem que ler o texto, porque o texto sem contexto é pretexto para heresia. Quer ver um outro versículo muito pregado, anunciado, mas não continuou? É Isaías 59, versículo 1, que diz: isso aqui é maravilhoso, todo mundo dá glória a Deus no 1, mas no 2 fica calado. E diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa lhes ouvir. Mas tem um ponto e vírgula, continua, ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. E ele diz mais, continuando, ele diz: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam a mentira, a vossa língua pronuncia a perversidade. Então as mãos do Senhor não estão encolhidas, e os seus ouvidos não estão tampados para ajudar quem? Quem? Os que se arrependem dos seus pecados. Porque hoje nós ouvimos a palavra que Jesus é o sacerdote. Irmão, não tem ninguém aqui que não tenha pecado. E se tiver alguém que disser aqui que não tem pecado, já está pecando, porque a Bíblia diz isso. Só tem uma coisa: você não fazia o que você fazia, e você está em crescimento. Jesus ama a tua vida, irmão. O segredo é você procurar andar no caminho da justiça, reconhecendo as falhas e falando com Deus. Segue a Jesus, ande com Jesus, e deixa que as outras coisas Ele resolve. Eu fico vendo gente dizendo: eu vou resolver essa parada. Vai não, irmão. Deixa para Jesus, que Ele conhece todas as coisas. É por isso que o autor aos Hebreus, o autor sagrado aqui, o escritor de Hebreus, ele não fala dele, não fala nem para qual igreja ele está escrevendo. A carta é totalmente universal, e ele já começa mostrando quem é Jesus. Profeta, herdeiro, o que sustenta todas as coisas, aquele que é o esplendor da glória de Deus, o sumo sacerdote. Ele que sustenta todas as coisas, é Ele. E a gente vai cantar, e eu quero fazer um convite quando eles começam cantando. Você que passou um tempo tendo uma dificuldade de entender essas palavras sobre Cristo, vem aqui na frente, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Você que precisa de oração, vem aqui. Eu vou estar aqui orando até por mim mesmo, orando pela minha família, orando pelos meus filhos, orando por todos, em nome de Jesus.
Vem aqui, Mateus, vem aqui para frente, filho. Vem aqui, eu preciso orar, vamos orar. Minha esposa também, vem aqui, filha. Todos nós vamos orar. Nós precisamos de oração. Tu criaste todas as coisas, Senhor. Nossa alma se enche de alegria, porque nós temos uma referência de sacerdote. O nome sobre todo nome, o nome para adorar, o nome que sustenta a terra, o nome que controla o mar, o nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. O nome sobre todo nome, do universo, o nome que sustenta a terra, o nome que controla o mar, o nome que mudou minha vida. Sem ele eu não posso respirar. É esse nome que me leva a adorar. Sobre os seus ombros, Jesus, tu sustenta tudo. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Sacerdócio real tu és, Senhor Jesus. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh Jesus, Senhor Deus e Pai, Pai, nós cremos em tudo aquilo que o Senhor ministrou em nossos corações, o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas. Nós nos encontramos aqui diante de Ti, na Tua presença, Pai. Pai, nós nos rendemos diante do Senhor. O Senhor sabe tudo sobre nós, mais do que nós mesmos. O Senhor sabe de toda a nossa vida, como também do nosso amanhã, do nosso futuro. Senhor da glória, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abrimos o nosso coração para Ti e te pedimos: vem de encontro a nós, muda a nossa forma de andar, de proceder, de caminhar, de pensar. Toma todo o nosso ser, desde a planta dos nossos pés ao alto da nossa cabeça, Senhor, e que possamos focar em Cristo, estar em Cristo, porque muitas vezes nós cometemos os mesmos erros, como aqueles que estavam com Jesus naquele barco. Mesmo tendo visto Jesus fazendo tantos milagres, ressuscitando mortos, mesmo eles tendo visto, eles participaram da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Jesus alimentou milhares de pessoas. Mas diante daquela tribulação, eles não entenderam quem estava com ele no barco, e acharam que iria a pique. E quando Jesus diz: vento, cala-te, mar, acalma-te, eles disseram: quem é esse? Quem é esse que até o vento, o mar lhe obedece? Senhor, eles andavam com Jesus, ouvia Jesus, ouviam as palavras de Jesus, mas as palavras ainda não tinham entrado dentro do coração deles, porque eles ainda não sabiam quem era Cristo. Pai, quantas vezes temos caminhado, louvamos, pregamos, estamos na igreja, ceiamos, lemos Bíblia, mas diante de situações adversas, diante das tempestades, diante das intempéries, a gente fica se perguntando: será? Pai, em nome de Jesus, repreenda toda a incredulidade da nossa vida,
tira dos nossos olhos todas as escamas da incredulidade, fortalece o nosso ser, fortaleça o nosso coração, Senhor, para que possamos andar e dizer e crer na palavra, porque Jesus tinha dito para aqueles discípulos: nós vamos do outro lado. Ele disse que ia chegar, não disse como ia chegar, não disse o que iria passar, mas temos que estar firmado na palavra de Deus, que vamos chegar do outro lado. Não importa o que venha, não importa as ondas, não importa as intempéries, não importa os problemas, não importa as lutas, não importa as perseguições, o que importa é a palavra de Jesus. Nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Está sobre os céus. Jesus, Jesus, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus bom. Só creia nele, creia nele, creia nele, creia nele. Creia nele de todo o teu coração. Muitos já tinham desistido. Quando você vê ler Hebreus capítulo 10, versículo 25, você vai ver o mesmo autor de Hebreus, ele dizendo: muitos já desistiram. Ele diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Jesus está voltando. Continue firme, não desista já, continue firme. Continue firme. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos e profetizamos toda sorte de bênção sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, sobre esse casal, Senhor, sobre a vida desse jovem, sobre esta família, em nome de Jesus, Pai. Senhor, o Senhor conhece a vida de cada um que aqui se encontra. O Senhor sabe das lutas, dos problemas, das guerras. Pai, abençoa o teu povo, conceda sabedoria, entendimento, discernimento, conceda maturidade espiritual, repreenda todo mal, repreenda toda a ação do inimigo da nossa alma, a saber, o diabo, que anda rugindo como um leão, como está escrito na tua palavra, 1 Pedro 5:8, que nós temos que ser sóbrios, que devemos vigiar, que devemos orar, porque o nosso adversário é o diabo, que anda de redor rugindo como um leão, buscando uma forma, uma maneira de nos tragar, de nos causar dano, prejuízos, de nos ferir, de nos desviar da tua presença. Senhor, amarra a boca do leão, repreenda, Senhor, esse ser das trevas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, todos os demônios sejam repreendidos. Senhor, nós não amarramos não, nós expulsamos o nome de Jesus, que eles saiam em nome de Jesus, sejam expelidos, porque Jesus diz: em meu nome vocês vão expelir os demônios. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, todo o principado das trevas, todo espírito maligno de doenças, todo espírito maligno de depressão, todo espírito maligno da falência, todo espírito maligno da contenda, que gera brigas, que gera confusão, que gera desentendimentos, saia no nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito maligno, nós te repreendemos no nome de Jesus. Senhor, lava-nos com o teu sangue, refrigera a nossa alma. Vem, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, vem. Deixa o Espírito Santo tomar o teu ser. Deixa o Espírito Santo entronizar na tua vida. Deixa o Espírito Santo te tomar por inteiro, por inteira. Você é casa de Deus. Você tem a unção dele. A unção de Deus está sobre você. Você tem o Espírito Santo. Está escrito na palavra em 1 João capítulo 2, versículo 27. Você tem a unção, você tem o Espírito de Deus. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É o Espírito de Deus. Você é casa de Deus. Simplesmente creia, 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 creia.
abençoa toda a família. Restaura a família. Pai, toma a nossa cidade em tuas mãos. Toma a nossa fortaleza em tuas mãos. Toma o nosso Ceará em tuas mãos. Toma o nosso Brasil. Senhor, o ano que vem será um ano de eleição. E os alienadores já estão por aí, Senhor. Os homens já se articulam. Mas o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor sabe todas as coisas. Senhor, em nome de Jesus, toma a política brasileira em tuas mãos. Quebranta os corações de homens e mulheres. Repreenda todo espírito da corrupção, todo corruptor. Em nome de Jesus, Pai. Abra os olhos do Brasil. Repreenda todo espírito de alienação, todo espírito de encantamento. Todo poder persuasivo do homem caia por terra. No nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, continue orando. Eu só quero perguntar, não olhe para trás nem para os lados. Você que está aqui hoje, nessa noite, ouviu a palavra de Deus e tomou uma decisão de entregar a tua vida para Jesus, de se reconciliar com Jesus. Aonde você está aí mesmo, só levanta a tua mão direita assim para Jesus. Amém, 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 Licino, amém. Você diz assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Faz de mim a tua vontade. Você que faça oração comigo hoje, dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa, Jesus, porque nessa noite, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. E faz da minha vida, Jesus, a tua vontade. Amém? Amém? Você que hoje entrega a sua vida para Jesus, se reconcilia com Jesus, eu vou ficar aqui. Se o Espírito Santo te encoraja, você vir aqui, quero orar por você. A gente quer pegar teu nome para estar orando pela tua vida. Enquanto eles vão cantando, os irmãos vão voltando, louvando a Deus. Mas hoje você que aceita Jesus, se reconcilia, eu vou estar aqui na frente. Se você quiser vir aqui, em nome de Jesus.